Darwin's Game. Esse anime tinha a premissa de ser um Mirai Nikki, só que bom, não foi. Ouso dizer que Mirai Nikki ainda é melhor que Darwin's Game, mas a premissa de um jogo mortal ainda com elementos sobrenaturais é muito chamativa, e no meio da minha infinita ignorância, eu creio que Alice in Borderland é o jogo mortal sobrenatural mais popular do momento, porque como vocês devem saber, as fontes são as vozes da minha cabeça. Então vamos logo falar do anime que deixa qualquer darwinista puto da vida. O primeiro episódio é duplo, yay, que tristeza. Isso causou um certo hype, porque não é todo anime que começa com um episódio duplo. Esse cara tava fugindo de um furry e ao invés de pedir ajuda pros universitários, ele chamou o protagonista e morre. Na manhã seguinte, o protagonista com o design mais criativo de todos entra no jogo, depois de levar uma picada, e ganha o poder de ser uma impressora 3D. Ele entra no lobby e vai lutar contra o cara na Fursuit, e algo que já me faz questionar esse mundo, só que vai ser respondido mais pra frente, é as batalhas acontecerem no mundo real. Não é uma espécie de outra realidade que nem Gantz, por exemplo. Ou seja, em Shibuya não tem a porra de uma câmera de segurança que capturou alguma morte, ou alguém relatou essas mortes. Afinal, Shibuya é uma cidade com muito movimento, e não parece ser uma cidade deturpada, igual Cyberpunk 2077 e Psycho Pass, onde a morte de alguém não significa mais nada. É dessa forma que o suspensão de descrença vai pro caralho. O Yosuke da Shopee chamou o Panda de caçador de novatos, sendo que o jogo faz um matchmaking automático, eu acho. Ou esse cara só rastreou o protagonista do absoluto nada. A perseguição continua e o NPC morre. O Furry é convenientemente burro e o protagonista consegue dar umas porradas nele, até ser salvo pela conveniência narrativa. E descobrimos algo legal. Quem ganha o jogo não é automaticamente quem matou outra pessoa, e sim quem faz mais pontos. O impressor aprende mais algumas coisas e tem um japa de dread. Durante a noite, o cara genérico se encontra com o waifu do anime, porque ninguém aqui merece ter seu nome lembrado. Seguinte, a única forma de sair do jogo é morrendo. Mas eu não quero morrer. Então você vai ter que matar. Matar é errado. Então morre. Mas eu não quero morrer. Tá, então tu vai ter que matar. Não, eu não posso matar outras pessoas. Isso é errado. E uma pica bem no meio do seu cu. Tá fim, ele sofre bullying por ser noob pra caralho e o poderzinho dele tá como erro. Afinal, ele é o protagonista e precisa ser especial. Se você não tiver uma arma nessa mochila, eu te deixo viver. Droga, eu comprei armas antes de vir pra cá. Tipo, estamos em um jogo mortal onde um combate pode começar do absoluto nada. Parece uma resposta plausível. E ela, como uma jogadora experiente, com certeza acreditaria nisso. Afinal, ela já esteve na posição de iniciante. Sim, é uma resposta bastante válida pra essa situação. Acontece que levando em consideração ado quem não tiver arma é viado. Sim, eu tenho armas. Darwin está decepcionado com a suposta evolução dessa anta. Mesmo assim, como eu estudei muita estratégia militar, eu não subestimo nada. Então eu me preparei, eu li os meus materiais anti-darwinistas antes de ir pra lá. E se eu não tivesse me preparado bastante, eu teria tomado um couro dos molequinhos de 11 anos. Ele poderia apenas ter mostrado o celular pra Lúria, que estaria tudo resolvido. A perseguição continua por alguns minutos e o burro tem uma crise de dupla personalidade e descobre o poder de criar objetos. Ele cria uma armadilha e faz a energia cair, e diz um dos maiores absurdos que eu já ouvi. Ele diz que seus olhos se acostumaram com o escuro quando ele entrou ali. Não é exatamente assim que funciona. Independentemente, seus olhos ainda levariam alguns segundos para se adequar à mudança de luz. E ainda tem a luz externa que entra na construção. E esse idiota que também estava ali com a luz apagada. E segundo a impressora também deveria estar acostumado com a escuridão. Ela simplesmente vai ficar parada esperando o protagonista chegar nela. No fim, ela é rendida e fica molhadinha. E seguindo as regras estúpidas desse jogo, quando alguém desiste, tem que obedecer quem venceu. Isso nunca vai acontecer. Nem parece que é um fetiche de quem criou ou algo do tipo. Com certeza aprendeu com o criador de Sword Art Online. Só falta dizer que sendo uma escrava, ela fica mais forte igual a Raftalia. Rola um fanservice de leve e aparece uma Loli. Temos a confirmação que isso é uma fanfic de Mirai Nikki e ela pede pra ter uma família com o protagonista. E vou trazer de volta algo que eu disse no primeiro vídeo de Darling. E o casal perfeito se forma. Porque o Japão tá tendo uma crise de taxa de natalidade e os jovens têm que se reproduzir. Mas casais perfeitos só me fazem sentir mal porque eu sei que eu vou morrer sozinho. Só que aqui família é uma gíria pra quadrilha. Esse é o primeiro episódio. Se você estiver interessado é por sua conta e risco. Porque eu já adianto que vai ser uma grande perda de tempo, viu? E me perdoem, porque essa loura tem um nome muito bom que vale muito a pena ser citado. Ela se chama Shuka. Enfim, ele questiona porque a Shuka joga o jogo e ela não fala nada. E eu vou fingir que eu quero saber. E eles realmente estão tendo um date, sendo que eles se conhecem em menos de 2 dias. E no dia anterior eles estavam se matando. E vai ter um evento no jogo. Então aparece esse cara que comprou informação da Loli e foi procurar o protagonista. E chamam a loira de Rainha Invicta, porque ela nunca perdeu uma partida. Mas é claro que ela vai ter esse título de Invicta, porque se a Shuka perder ela morre. E se ela se rendesse, ela tinha que obedecer outra pessoa que não fosse o protagonista. E provavelmente o anime nem aconteceria se isso tivesse acontecido. A Loli liga pra ela e diz que o Japa de Dread matou todo mundo com quem ele jogou contra. Mas essa é a regra. Quem perde morre. E mesmo assim tratam como se fosse algo muito
chocante. Uma luta começa e já acaba com a chegada da doida. Eles vão ser teletransportados e o louro diz que vão lutar de novo, mas segundo o episódio anterior, isso não pode acontecer, e ele deveria obedecer a impressora. Esse roteiro tá no mesmo nível de The Non-Raccoon. Aparece uma aleatória e já morre de uma vez. A gente descobre que seja lá quem estiver por trás do jogo, manipula a cabeça dos cidadãos para não interferirem no jogo. Eu ia dizer que o roteirista percebeu que o universo dele não faz lá tanto sentido, e é uma forma das coisas continuarem como estão, porque é exatamente isso que aconteceu. O jogo começa, aparece um paneleiro do Discord que deixa o protagonista vivo, porque é o protagonista, que começa a questionar se a moralidade vale a pena, e aparece a Loli e chama ele de burro. Tem uma organização que assiste os jogos, e eles nem sabem qual é a origem do jogo. Muito foda. A Loli começa a masturbar o ego do protagonista, isso durou 4 minutos, eu contei. Tem um maluco que tem poder de planta, que pode controlar outras pessoas com as plantas, e o impressor fica puto com isso, porque o florista não suja as próprias mãos. Se esse maldito abandonar todo o senso de moralidade no próximo episódio, eu vou coringar. Literalmente do nada, aparece um QR Code, caso você queira apoiar esse vagabundo metido a cinéfilo. Enfim, a Loli tem o poder do demônio de Laplace, e chegou a hora de eu nerdolar por alguns segundos. O poder do demônio de Laplace é saber toda a matéria existente, estado, velocidade, sua localização e, consequentemente, noção do passado e do futuro. Segundo o roteiro, porque nada disso de fato acontece, ela tá mais para premonição quando é conveniente, e soltar números aleatórios de probabilidade, o que não deveria acontecer, já que a teoria do demônio de Laplace é totalmente determinista, e não leva em consideração a probabilidade, porque se ela de fato tivesse o poder da teoria do Laplace, ela definitivamente saberia de tudo, literalmente tudo, mas saber tudo aqui não significa porra nenhuma. O cara das plantas começa a pensar, menos que eles poderiam estar dentro de um quarto desse hotel imenso. Na verdade ele pensa, depois que eles já saíram do quarto, que eles não podiam entrar já que eles não têm a chave, mas a porta tinha tranca automática. Se você entendeu, por favor me explica. A Loli, que deveria ter o poder do demônio de Laplace, explode umas granadas que fazem as câmeras voltarem a funcionar do absoluto nada. Muito foda. O protagonista se encontra com um cara das plantas, que tem a voz do Jill, eu esqueci de mencionar. Uma batalha começa e o impressora abandona a moralidade, porque foi humilhado por um paneleiro. Leva uma surra, mas continua vivo sendo apenas um humano. Ele tem uma crise de dupla personalidade e começa um bate-papo com o ferreiro, que diz o seguinte: mano, cria uma arma mais forte. Aí ele cria uma arma mais forte e volta a ter seu senso de moralidade, do absoluto nada, e vira um grupinho para resistir aos outros grupos. Eu vou legantes que eu ganho mais. O mangá começa com o Kurono e o Kato, que é o ex-amigo do Kurono. Eles são um pau no cu, igual todo mundo nesse universo, e durante uma tentativa de fazer o bem, eles são atropelados por um trem e vão parar em uma sala com uma grande bola preta. Tem uma pelada aleatória, um cachorro, mais um monte de gente e o judeal. Rola um abuso e também rola zoofilia. A esfera dá a eles roupas esquisitas e passa a missão de matar o Cebolinha. São teleportados e durante o jogo todo mundo desaparece, e são limitados a uma certa região. Durante o combate, alguns morrem, e o Kurono, na base da pura sorte e roteiro, matou o alienígena. Esse mangá é muito foda, puta que pariu. Juka é uma pessoa normal que odeia Sniper. Ela envia uma mensagem pro protagonista que logo ela chega no hotel, até ser atacada por um moleque com poder de água. Eles tentam fazer as pazes com quem foi vítima do cara com a vez do Jill. O clã do número 8 diz ter chamado os membros que estavam fora do evento. Temos um momento Alice em Borderland, onde os jogadores leem as regras do jogo de novo e descobrem que estão sendo enganados, porque quem controla o jogo não sabe formular texto. E depois vão salvar a Shuka. E temos outra Loli. E o paneleiro, com a habilidade de detectar mentiras, detectou mentiras sobre o subsolo ser perigoso, e mesmo assim deixou o protagonista ir, porque roteiro. Enquanto isso, a metida Laplace descobre que os anéis têm um QR Code e cai num Rickroll. Essa desgraça da água tá com dificuldade, porque não tem água perto. Imagina quando descobrir que 70% do corpo humano é feito de água. A Eludelo derrota o paneleiro e descobrimos que isso aí é um gênero fluido, que troca entre dois gêneros de duas personalidades diferentes. E eu tinha que ser uma Loli e um Shota andrógeno, porque com certeza não é um fetiche. Vocês se conhecem há 2 dias. Parem, eu estou ficando desconfortável. Eles determinam que a entidade que não pode se aplicar o conceito de gênero vai lavar louça. E eu preciso dizer, lugar de mulher não é na cozinha. Tem outros lugares da casa que precisam de limpeza. E algo comprometedor é dito, porque a Eludelo falou o seguinte: as pessoas da minha escola falam que um selo realiza seu maior desejo. E ninguém questionou essa vagabunda sobre essa merda. O clã do número 8 invade o hotel e tem um cara com poder de fogo, que taca fogo nas plantas. E aí eles têm um Eludelo com poder de água, mas que não gosta de lutar. Mal posso esperar pelo desenvolvimento super profundo e drama que vai ter nessa situação. Puta que pariu. Aparentemente toda a granada desse universo é uma bomba atômica e vai começar uma
uma briga, e a Laplace do Paraguai descobriu que o código são as coordenadas da estação de Shibuya, e lá tinha mais gente do clã 8. Enquanto isso, temos o fogo que não se espalha, e consequentemente não aciona nenhum tipo de sistema contra incêndio. O florista é emboscado e faz cosplay de Abáquio, mas sobrevive, causa uma explosão e sobrevive de novo. Todos eles são apenas humanos, e nenhum selo dá o poder de serem sobre-humanos automaticamente. E depois ele destrói o prédio, aí sim morre. Incrivelmente, não fizeram um óbvio de colocar o ser de gênero ambíguo pra lutar contra o cara de fogo. Então a primeira Loli tenta fugir da estação, e Laplace falha, porque seja lá quem fez isso não sabe como o demônio de Laplace deveria funcionar. Ele viu que é algo complicado e coisa de nerd, e pensou que isso faria o anime ficar mais inteligente. Não é assim que funciona. Ela fala sobre um chinês lá, e fala que é a mesma coisa do Darwin's Game, mas acho que seria mais fácil uma criança de 13 anos comparar com Free Fire. Aí, ó, galera, se liga só na viadagem. A trupe do protagonista chega, salva a primeira Loli, o pior tiroteio do mundo começa, o cara perde o braço e a Loli usa o Laplace pra ler propriamente, e descobre o código secreto. O impressor aparece e oferece a chave do tesouro pra salvar o paneleiro. Aí temos uma cena que, pra quem tava curtindo, eu fiquei triste por você, uma cena que envolve negociação apenas na base do diálogo, que poderia ter detalhes sutis, pra revelar a verdade por trás de tudo. É estragada porque o cara com poder de detectar mentiras tem que servir pra alguma coisa, né? Por causa disso, tivemos 6 minutos de diálogo totalmente jogados no lixo. No fim, a impressora 3D ganha o jogo, o Darwin's Game liga pra ele às 3 da manhã e olha no que deu, o mestre dá a ele o direito de um desejo, desde que ele queira realizar. Eu pediria pra acabar com a Argentina e vocês, mas ele pediu, sei lá, e ganhou o poder do ferreiro da mente esquizofrênica. O amigo gordo ficou sozinho, ninguém se importa, temos uma cena super necessária pra narrativa, a Loli tenta tirar dinheiro da filha do cara com a vez do Jill, e o panaleiro recupera o braço, e isso fazia parte do desejo do protagonista, que como foi muito complexo, nunca saberemos qual foi. Isso tá no mesmo nível do roteiro de Miraculous, e ele vai lutar contra o Russell. Eles começam uma luta, que não é lá grandes coisas, é só pra mostrar como a impressora evoluiu, e ele é sequestrado por essa mina, que é o próprio Assassin's Creed, e masturba mais um pouco do ego do protagonista, e quer ter um filho com ele. Enquanto isso, no castelo da Twilight, as meninas são chamadas por um mapa mágico, e as guia até uma vila no meio do nada, que é governada pela Starlight Glimmer, que iniciou uma ditadura comunista, onde remove todas as cutie marks dos pôneis, para todos serem iguais e manter um regime sem discriminação, luxos, pobreza e sentimentos ruins, como tristeza, inveja e raiva. Mas tudo cai por terra quando as garotas descobrem que a Starlight mantém seus poderes, afinal ela precisa deles para manter seu regime comunista. No fim dá tudo certo, até que ela volta no cinza finale, e causa um colapso no tempo, para impedir a Rainbow Dash de fazer o arco-íris Sonic, sendo que esse é o elemento-chave da história das meninas. Com isso, diversas realidades alternativas se formam, como guerras contra o Rei Sombra e um universo onde a Nightmare Moon dominou o mundo, e no fim, a Starlight se rende, pelo medo, porque nem ela seria poderosa o suficiente para derrotar o Rei Sombra, por exemplo. Depois de um flashback sobre como a inveja, rancor e ficar preso ao passado pode arruinar a vida de alguém, e com o poder da amizade, ela aprende que o comunismo não passa de uma mentira e vira uma pessoa minimamente decente. Oh, what do you know? It's mistletoe. Now kiss me, you big doofus. De volta a essa tragédia chamada Darwin's Game, a Shuka tem um rastreador na impressora, e ele fala que se Assassin's Creed não matar ninguém, ele se casaria com ela. No fim ele quer, só não tá sabendo aceitar. A Laplace é inútil como sempre, depois a luta é salva pelo ser de gênero fluido. Desista, mulher na qual eu não me esforcei pra lembrar o nome. Eu venci. Não, eu não perdi não. Eita, o pior é que ela tá certa? Rapaz, que? Mas o Alfred dela tá com vontade de ir no banheiro e desiste da luta. A mulher decide entrar no clã com nome ridículo, a impressora fica de pau duro e a Shuka entra em desespero. E isso praticamente se torna uma harém de tirar o paneleiro. Laplace pede informação sobre o clã do número 8, a impressora tá puto que o japa de dread arrancou os dedos do amigo gordo. A gente não viu isso acontecer pra sentir algum peso. A polícia mais inútil e despreparada do mundo aparece e vamos lá. Eu aceito que durante um jogo a população fora dele possa ser controlada, mas fora é sacanagem, ainda mais que isso foi reforçado no episódio anterior. Eles seguem com um plano para salvar o gordo, colocando ele dentro do jogo, mesmo que salvassem ele, depois disso ele correria o risco de morrer de forma brutal todos os dias. Ele ganha poderes psíquicos, mas morre de qualquer jeito. E finalmente a gente vai ter o final dessa porcaria. O impressora cai na real, que mesmo fora do jogo existem pessoas ruins, sendo que ele forçou o gordo a entrar no jogo, mas tudo bem. Então ele abandona toda a moralidade e fica chocado que um grupo da Yakuza é do mal. De fato estou em choque. E ele vira o frio e calculista. E a pior batalha do mundo começa, porque agora o protagonista vira um protagonista genérico Edgelord de verdade. E o japa de dread, que era a maior ameaça até então, é tratado igual uma putinha. E descobrimos que o poder dele é controlar o espaço, mas no universo de Darwin's Game, controlar o espaço se limita a teleporte de 5 metros e cortar coisas como se fosse uma cópia barata do Shura de Capricórnio. E no fim ele perdeu pra uma linha chilena, porque bufaram o selo da Shuka pra ganhar essa luta. Agora ela controla qualquer coisa com estrutura de corda. Ele tenta fugir, mas é pego pelo impressor, que deve ter mamado
chamado ADM, para ter conseguido tanto privilégio, sendo que o acordo era apenas uma única coisa. Temos cenas para criar hype de uma segunda temporada, que nunca vai acontecer, e o impressora virou Batman. Ele não mata, mas deixa com sequelas que duram até o resto da vida. Super empático e misericordioso esse menino, viu? E agora tá todo mundo de preto porque é super radical e edgy. E acabou. Vai tomar no cu. A conclusão é que eu não me diverti nem um pouco assistindo isso. Gleipnir foi muito mais legal de ver, por motivos errados, com certeza, mas foi mais legal. Darwin's Game é medíocre em quase tudo. A opening não é interessante nem o encerramento. As cenas de ação são legais, mas os personagens têm quase a mesma expressão o tempo todo. O simples não funciona igual Dororo. Me desculpem, porque comparar isso com Dororo chega a ser um crime. Ele tentou ser o Mirai Nikki, só que melhor. E falhou, sendo pior que Mirai Nikki. Mano, vocês têm noção que a Yuno e o Yuki tem mais química do que esses dois? Sério. Mirai Nikki não é bom, é bem bosta e mais executado, pra falar a verdade. Eu não tô defendendo o Mirai Nikki, tá bom? Mas isso aqui chegou a ser uma puta perda de tempo. E caso eu tenha interesse, o mangá continua a história. Ou seja, uma obra sobre um jogo mortal, que tem um casal cringe como protagonista, já tem mais red flag do que a União Soviética inteira. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca.